os benefícios ajudam, mas ele não substitui um salário, né? Claro que quando um colaborador vai analisar uma proposta, ele vai ver vários fatores. Os benefícios vão contar, mas se o clima da empresa for ruim, se por um acaso a remuneração não é compatível com a função dele, os benefícios não vão resolver esse problema de gestão. Quando o colaborador pede demissão, a primeira pergunta que vem na cabeça é: será que fizeram uma proposta financeira melhor? Por que será que ele está saindo, né? Segundo uma pesquisa da WTW, 60% dos colaboradores, eles consideram, na hora de pedir um desligamento, os benefícios oferecidos dentro da empresa e os benefícios oferecidos com a nova proposta de emprego. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o quanto que os benefícios eles influenciam ou não, ou até onde, né, eles podem influenciar numa decisão de retenção de um talento dentro da empresa. Para falar com a gente hoje, eu encontro com a Elaine. Olá, Elaine! Você veio estar aqui com a gente hoje para falar sobre benefícios. E aí a gente já vou começar com uma pergunta, né? Se é mito essa história que a gente fala sobre, quando a gente fala sobre benefícios, se isso realmente ajuda dentro da empresa? Bom, os benefícios ajudam, mas ele não substitui um salário, né? Claro que quando um colaborador vai analisar uma proposta, ele vai ver vários fatores. Os benefícios vão contar, mas se o clima da empresa for ruim, se por um acaso a remuneração não é compatível com a função dele, os benefícios não vão resolver esse problema de gestão. Sim. O colaborador ele vai ver vários fatores. Ele vai ver o ambiente da empresa, vai ver se tem perspectiva de crescimento nessa empresa e até mesmo como é o ambiente, porque benefícios ajudam, mas não resolve todo o problema. Perfeita a sua colocação, porque quando a gente acaba colocando uma responsabilidade, né, em cima dos benefícios e que eles são um ingrediente dentro de uma grande poção ali, né, não é a solução do problema, mas ajuda, lógico, né, dá um tempero, Sim. Ele fortalece, mas dentro de um contexto, né? E aí quando a gente fala, né, Elaine, você trabalha muito com benefícios, com a parte de seguro, de plano de saúde e tudo mais há algum tempo, né? E aí, nessa sua percepção, né, por como você já tem uma experiência, um histórico de trabalhar com isso em vários cenários, né? Você tem essa percepção sobre plano de saúde? Se esse benefício está virando uma obrigação dentro das empresas, ou é um diferencial competitivo? As empresas ainda podem escolher isso como um diferencial ou está se tornando uma obrigação? O que você tem percebido? Sim, eu não posso afirmar que toda empresa é obrigada a oferecer um plano de saúde. Isso vai depender muito também do momento da empresa, porque não adianta ela querer oferecer um bom plano de saúde e um tempo depois ter que cancelar esse plano, porque não tem como manter, não foi sustentável para ela. Então, nesse caso, não é obrigatório, mas o plano de saúde não é o único benefício que a empresa pode oferecer. Ela pode oferecer, por exemplo, um seguro de vida empresarial, que é mais acessível para a empresa, e da mesma forma vai proteger o colaborador e a família do colaborador. Existem outras formas de benefícios que acabam sendo interessantes, mas isso tudo tem que ser analisado caso a caso. Sim. A gente, às vezes, o fato da gente estar sempre em contato assim, com o empresário, né? Inclusive o gente dá trabalho, o nosso objetivo é conseguir esclarecer diversos temas para empresários, né? Empreendedores, empresários que buscam esse fortalecimento da empresa através das pessoas. E aí a gente acaba ouvindo algumas frases de uma forma recorrente. E uma delas é: o meu colaborador só quer aumento de salário. Você percebe isso na implantação de benefícios dentro de empresa? Que realmente é só salário? Não é só salário. É um conjunto de fatores. Quando a pessoa vai analisar, né, se permanece ou não numa empresa, isso vai depender também do momento que ela se encontra na vida dela. Por exemplo, às vezes, para uma pessoa que tem filhos, o plano de saúde acaba sendo muito importante. Para aquela pessoa que não tem filhos, de repente o salário imediato
É mais interessante. Os benefícios não substituem o salário. Ele pode até durante um tempo fazer com que aquela pessoa permaneça na empresa, mas por um tempo. São muitos fatores que englobam. Isso que você trouxe, né, dessa análise do perfil, a gente trabalha muito com isso quando a gente desenvolve o DNA organizacional. É uma das coisas que a gente faz em projetos de consultoria, que é essa compreensão do perfil comportamental e do perfil socioeconômico ali, né, da empresa. Sim. Onde a gente entende se a maioria do público são públicos que têm um perfil de homens, mulheres, são casados, são solteiros, a faixa etária, né? Exatamente para poder entender o comportamento. Essa sua colocação foi perfeita, porque a gente, dentro desses estudos, por exemplo, a gente percebe que empresas que têm como maioria homens casados numa determinada faixa etária são empresas que valorizam muito o plano de saúde, sim, mas não é para ele. Sim. E aí a gente percebe até no dia a dia, né? Não sei se você já teve essa percepção também. O colaborador fala assim, mas eu posso colocar a minha esposa, meu filho? Ele não tá nem aí pro plano para ele, porque o homem não se cuida muito, né? Sim. Ele tá preocupado pra família mesmo. E é verdade. E hoje em dia tem muitas modalidades. Por exemplo, a empresa pode oferecer, pagar o benefício do plano de saúde para o colaborador. Mas a parte de dependentes pode ter uma coparticipação desse colaborador, o que acaba tornando aquele plano viável. Porque tudo tem também a questão de vou contratar esse benefício, mas vou manter. Sim. Porque não é só contratar, é manter o benefício também, né? Então tem hoje muitas modalidades e entender qual é a faixa etária, entender qual é a necessidade, a maior necessidade, inclusive a rede. Às vezes, num determinado lugar, a rede, né, credenciada atende muito bem, mas numa outra região não é suficiente. Então, tudo isso a gente tem que analisar, até para fazer o quê? Oferecer o que faz sentido, oferecer o que é mais viável para a empresa e, claro, né, para os colaboradores. Você falou uma coisa agora que eu fiquei curiosa, que apesar que às vezes eu fujo um pouco do script, mas eu fiquei um pouco curiosa para entender o funcionamento. Você falou a respeito da possibilidade de coparticipação, né? Explica um pouquinho pra gente como que funciona isso na prática. A empresa paga uma parte, o funcionário paga outra. Como que é isso? Bom, existem várias modalidades. A empresa pode, por exemplo, pagar integralmente a mensalidade do plano do funcionário. E quando ele utilizar o plano, ele vai pagar a coparticipação toda vez que for utilizar. Ou então a empresa paga uma parte dessa mensalidade e o funcionário também. Então essa modalidade, ela pode ser ajustada. Eu posso incluir os beneficiários ou não, né? Pode ser opcional, porque às vezes o beneficiário, né, por exemplo, é um casal. Ele tem plano de saúde pela empresa, mas a esposa também tem plano de saúde na empresa dela. Sim. Então, tudo isso tem que ser analisado, o que faz sentido. E tem um outro detalhe. Muitas vezes, com o passar do tempo, aquele grupo vai mudando a faixa etária. Então, o plano, né, ele vai também aumentando, porque existe toda uma precificação de acordo com a idade. Então, essa questão de... a empresa contrata hoje um plano de saúde e pronto, esquece. Não. Essa atuação, ela tem que ser constante. Essa análise tem que ser constante. Porque no mercado de planos de saúde, ele está sempre em evolução. Né? Então, isso tudo tem que ser visto assim, com muito critério. Sim. Na sua experiência, né, você tem percebido que o erro da empresa, às vezes, é em oferecer pouco benefício. Então, eu estou oferecendo só um seguro de vida, como se fosse só, né? Mas já é um diferencial. Mas só um seguro de vida, só um plano dentário. Ou o meu plano de saúde, mas eu só pago, a empresa só entra com 30%, o restante da empresa. Você acha que o maior erro da empresa é oferecer pouco benefício? Ou é oferecer benefício que as pessoas não valorizam, que não estão dentro do perfil? Boa pergunta, Aline. Na verdade, eu acredito que hoje o erro da empresa é não ter um diagnóstico, é não entender a necessidade desse colaborador.
Porque dentro da necessidade, a empresa também tem que ter a capacidade financeira. E aí nós vamos analisar o que é mais importante nesse momento, né? É importante um plano de saúde, mas a empresa vai pagar uma parte e o colaborador vai pagar outra parte. Vai ser viável? Ótimo. Poxa, nesse momento a gente não tem situação para pagar o plano de saúde. Então vamos fazer um seguro de vida empresarial e vamos começar atendendo, por exemplo, os sócios da empresa. Porque muitas vezes os sócios da empresa também têm planos de saúde individual, contratos antigos, porque a sociedade também é importante para o funcionamento da empresa. Essa análise, ela é extremamente importante. A empresa não pode simplesmente, do nada, eu quero oferecer isso. Não. Isso tudo tem que ter um diagnóstico, tem que ter um planejamento. Você não pode estar jogando dinheiro fora, né? De uma boa intenção. Sim. Né, uma boa intenção de trazer benefícios, mas acaba jogando dinheiro fora porque o objetivo não está sendo atendido na totalidade. Perfeito. Eu tenho um exemplo de um cliente nosso, um cliente pequeno, ele tinha em torno de 17 colaboradores, e ele oferecia plano de saúde. Hoje em dia, quando a gente fala em benefícios, o plano de saúde é considerado um benefício premium, né? Sim. Que talvez de todos os benefícios seja o que a empresa mais tenha um custo ali, um investimento para conseguir oferecer. Uma empresa pequena, de 17 colaboradores, o investimento num benefício de plano de saúde é algo muito significativo. Né? Para grandes também, né? Mas sim. acaba que quando a gente vê num contexto ali, acaba sendo muito significativo. E aí ele veio para mim falando assim, poxa, eu tenho, mas eles nem usam. Eles nem usam. Eu acho que eu tô jogando dinheiro fora, não sei o quê. E aí a gente, nessa conversa, né, a gente foi entender o perfil. Era uma empresa que a grande maioria dos colaboradores, aí a gente volta para aquilo que a gente falava no começo, né? A grande maioria dos colaboradores eram jovens de até 25 anos. E esse público realmente não usa plano de saúde, né? Usa muito pouco. Sim. E realmente não estava valorizando. E acontece, por isso que a empresa ela tem que primeiro entender, ouvir o colaborador. Essa comunicação, ela tem que funcionar. Sim. Porque senão ela vai oferecer algo, ela vai ter um custo por algo que não vai ser utilizado, né? E muitas vezes poderia ter, ela vai oferecer um seguro automóvel, ela vai oferecer outros benefícios, um pacote de benefícios, né? De um programa de afinidades, porque a empresa, por ter CNPJ e por ter um grupo, muitas vezes ela vai conseguir acordos comerciais mais favoráveis do que se eu, pessoa física, for contratar sozinho. Sim, é isso mesmo. Bom, para quem chegou agora no nosso programa, né, a gente está hoje com a Elaine Ferreira. Elaine que tem cerca de 20 anos aí, né, de experiência no mercado de seguros, de previdência, né, a parte de benefícios, com passagem em algumas empresas bem significativas, né, como a Allianz, MetLife, Itaú Seguros e a PBS, né, uma empresa aqui também do grupo, né, da Grow, e hoje atua apoiando algumas empresas na construção dessas estratégias, se você me corrige se eu estiver errado, tá, Elaine? Ok, claro. Nessas estratégias de benefícios corporativos com a Chibra Seguros, certo? Certo. E aí você, nesse seu momento hoje, você está trabalhando unindo o que a gente chama de proteção com a valorização das pessoas para conseguir transformar negócios sustentáveis, certo? Certo, isso mesmo. Nós trabalhamos, né, tudo de uma forma muito consultiva. Eu não posso chegar na empresa querendo oferecer X ou Y, eu tenho que ouvir. Porque o que vai funcionar para uma empresa não necessariamente vai funcionar para outra. Sim. Então nós atuamos, né? Hoje eu trabalho na parte de seguros de vida, na parte de planos de saúde empresarial. Mas a Chibra Seguros, ela atua no Brasil inteiro. Ela tem quase 20 anos de experiência no mercado. Então, nós trabalhamos, além, né, desses dois segmentos, a parte de automóvel, de frotas, de seguros para máquinas pesadas, enfim, seguro fiança, locatícia. A gente tem, claro, uma gama muito grande de produtos, mas não é por isso que eu vou oferecer todos na empresa. Sim. Eu vou entender realmente a necessidade e, claro, né, fazer toda uma consultoria e não só naquele momento vender. A gente começa um relacionamento no primeiro contato com o cliente, mas a gente continua acompanhando todo o contrato. Sim. Né, porque
as coisas mudam, né? A vida muda, a empresa muda, ela cresce também, toda uma realidade acaba, né, sendo alterada. Então, a gente vai ter que ajustar no meio do caminho. E aí, você falando, né, com relação a esses ajustes, né, tem uma pesquisa que a gente, enfim, eu já vi isso em diversos pontos, né, em diversos locais, que falam muito a respeito do bem-estar físico, bem-estar emocional do colaborador, e que isso passou a ser, quando a gente pensa num ambiente, né, voltando a falar sobre ambiente positivo, essa preocupação com o bem-estar físico e emocional do colaborador passou a ser uma das maiores expectativas do colaborador. Sim. Com relação à sua experiência ali dentro da empresa. E a gente fala de uma jornada de experiência do colaborador dentro da empresa. E aí a gente tem percebido, né, essa mudança acontecendo, a gente tem percebido isso no dia a dia. E você falou sobre essa personalização, essa customização para cada negócio, para cada pessoa, para cada indivíduo ali dentro da empresa. Então você percebe essa tendência de personalização de benefício, porque a partir disso não faz sentido a gente oferecer um pacote para todo mundo, né? Isso mesmo. O pacote de benefícios, ele é importante, sim, mas tem que andar muito junto com a realidade financeira da empresa. E também não adianta eu só, né, oferecer ótimos benefícios e o ambiente na empresa ser um ambiente ruim. Sim. É claro que eu vou entender, primeiro, a necessidade daquela empresa e oferecer. E não quer dizer que naquele momento, se a empresa não puder, ela é uma empresa ruim. Isso não significa, né, ser dessa forma. A gente vai entender justamente o momento. Agora, é claro, né, as pessoas estão muito mais, assim, preocupadas, né, antenadas, né, também aos benefícios, mas tudo anda, tudo é um conjunto. Sim. Tudo é um conjunto, concordo com você. A gente fala aqui, né, sobre a questão de gestão de pessoas como um todo, né? O nosso, não é à toa que é o Gente Dá Trabalho, que a gente dá mesmo trabalho, mas também dá muito lucro, né? Se a gente conseguir gerir isso dentro de um ambiente adequado. E a gente percebe o quanto que a gestão de pessoas, a gente fala de RH estratégico, precisa estar conectado com o negócio. Né? O RH ele precisa entender como um todo para poder customizar, para poder trazer lucratividade. Né? A gente vem muito numa frente com as nossas conversas aqui de trazer essa cultura do quanto que o RH ele pode ser lucrativo a partir do momento que gere ali, né, o contexto como um todo. E os benefícios, eles podem, dentro de todo esse contexto de um RH estratégico, ajudar nessa redução de turnover na nossa percepção, né? Você tem percebido isso? Que as empresas te procuram por benefícios para tentar reduzir essa troca de colaboradores, para aumentar o engajamento? Quais são esses principais motivos ali? Por que normalmente eles te procuram? Sim. Bom, é claro que os benefícios, eles podem fidelizar aquele colaborador por um tempo, mas não é só isso. Sim. O que a gente tem que entender é todo um conjunto. E o RH é fundamental, porque é o RH que faz a ponte, né? Muitas vezes dessa comunicação. Por isso que quando a gente vai fazer uma consultoria, é importante que a pessoa que decide, né, o financeiro, o RH, esteja presente nessa negociação, porque ali ele vai entender, né, a maior necessidade desse colaborador, Sim. A maior dor desse colaborador, porque eu concordo que hoje, né, os colaboradores fazem parte do patrimônio, né, da empresa, mas não é só o benefício, é um conjunto, né, de vários fatores mesmo. Elaine, mito ou verdade? Plano de saúde é só para grandes empresas? Não, plano de saúde hoje você, por exemplo, a partir de 2 funcionários, você consegue fazer um plano de saúde. 2 funcionários já? Sim. O que a gente vai ter que analisar, primeiro, qual é a necessidade dessa empresa para poder oferecer o que faz mais sentido. Às vezes, uma empresa regional, ela não precisa ter um plano nacional, porque aqueles colaboradores não vão
fazer as viagens, enfim. Isso tudo vai o quê? Reduzir esse custo. E quando a empresa ela tem 20, 30 funcionários, toda essa parte de mudança de faixa etária, mudança de rede, se tem coparticipação ou não, são algo que vai fazer diferença no financeiro. Sim. E a gente tem que estar acompanhando sempre muito de perto. Não significa que depois de um tempo, a empresa vai ter que mudar o plano de saúde. Tudo vai ser analisado caso a caso. Mas empresas pequenas podem sim ter seguro, né? Oferecer esse benefício. O que a gente tem que ver é se naquele momento vai ser compatível com o financeiro. Sim. Elaine, está chegando no momento do nosso programa, que é o momento do trabalho. E aí eu queria te convidar para você contar pra gente alguma situação, né, voltada para esse tema que a gente está falando de benefícios, que deu trabalho, mas que de alguma forma deu certo ou serviu de aprendizado, né? Sim. Que você queira compartilhar aqui com a gente como uma boa prática. Então, vamos lá. Eu acompanhei uma empresa que ela achava que a solução, digamos, de ficar ou não com o colaborador, era um aumento de salário. Sim. Só que depois ela entendeu que não era só o salário que fazia a diferença. Nunca é só o salário. Nunca é só o salário. Ela oferecia um plano de saúde, ela pagava uma parte significativa desse plano do colaborador, só que a rede de atendimento não era suficiente para o colaborador. Então, quando ele precisava utilizar o plano, ele não tinha uma rede próxima à casa dele, por exemplo. Então, o que aconteceu? Ela procurou entender, né, esse motivo dessa situação, não era só o salário, ela fez algum ajuste, o RH também ouvia as reclamações, mas também não tinha suporte para resolver, porque num plano, por exemplo, de saúde, não é só contratar, tem todo o acompanhamento. Às vezes, o colaborador quer incluir um beneficiário, ele quer uma informação do plano, e se ele não tem isso com facilidade, ele acaba nem utilizando. Então, nessa parte, o problema realmente foi a comunicação. Então, ela entendeu, ela ajustou a rede, ela viu outras opções, e nesse caso, resolvemos o problema. Não foi o salário, não foi contratar o plano de saúde mais caro, foi fazer um ajuste. Sim. Então, às vezes, a empresa está investindo, mas não está investindo da forma correta, sabe? E o colaborador, ele também não consegue perceber o valor daquele benefício, porque na hora de utilizar, ele também não tem as informações que ele precisa. Sim. Excelente exemplo, Elaine. Obrigada. Antes da gente chegar na nossa última pergunta, tem um estudo da Mercer, né, que empresas que investem em estratégias estruturadas de saúde e bem-estar apresentam menores índices de absenteísmo. O absenteísmo, né, para quem está acompanhando aqui com a gente, ele é um índice de falta na empresa. As pessoas simplesmente faltam, colocam atestados, enfim, isso é o absenteísmo. Então, as empresas que investem nessas estratégias estruturadas de saúde, bem-estar, benefícios, elas acabam apresentando menores índices de absenteísmo, né, e maior retenção de talento. Ou seja, o benefício ele deixa de ser uma coisa banal, né, para ser um verdadeiro diferencial ali, né, dentro de um contexto, lógico, como um todo. E passa a fazer parte ali da estratégia do negócio, né? E no seu dia a dia, você tem trazido muito sobre esse tema, né, para as empresas, para os empresários, para quem você conversa, do benefício como uma estratégia do negócio, certo? E aí, vamos agora trazer um exemplo. Eu quero trazer benefícios para a Grow. Como que funciona isso? Como que eu faço? Bom, nós começamos primeiro com entender, fazendo um diagnóstico, vendo o que realmente é mais necessário naquele momento para a empresa. Dentro desse diagnóstico, nós vamos entender também qual é a capacidade financeira. Olha, nesse momento a gente não consegue colocar um plano de saúde. Então a gente pode iniciar com
um plano de seguro de vida empresarial, que também vai proteger os colaboradores. Essa questão da estratégia vai depender muito também do momento realmente da empresa, porque não é chegar e, eu quero dessa forma. Nós vamos ter que analisar e oferecer e depois ir acompanhar, né? Acompanhar todo o contrato. Nesse momento agora vamos poder implementar um plano de saúde. Vai ser um plano com coparticipação, porque vai ser mais viável. Isso tudo vai viabilizando. A empresa começa a oferecer, tem um pacote bom de benefícios, o colaborador também acaba podendo utilizar quando essa informação, né, acaba sendo correta. Esses ajustes todos são feitos e acompanhados, né, por nós, né? Sim. A gente faz todo esse acompanhamento. Perfeito. Elaine, eu queria que você trouxesse para a gente uma palavra para definir esse principal desafio de benefícios hoje. Bom, a palavra, né, já que é uma palavra, é sustentabilidade. Perfeito. Porque não é só ter um benefício, é poder manter esse benefício. Isso tudo vai depender do momento da empresa. Essa organização, esse acompanhamento, isso vai... porque eu não posso oferecer algo e tirar logo em seguida. Não pode ficar algo insustentável. Então, essa sustentabilidade ela é importantíssima para tudo, né? Para a empresa, para os colaboradores. Para mim, essa palavra seria a palavra-chave. Perfeito, muito obrigada, Elaine. Bom, obrigada, Aline, pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast. Estou muito feliz de estar aqui junto com você. Obrigada. Eu que agradeço, Elaine. E para você que ficou com a gente até agora aqui no Gente Dá Trabalho, fica o convite, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre conteúdos para falar sobre pessoas, é só clicar aqui, ó, nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, que a gente tem um conteúdo bem bacana sobre a experiência do cliente. E a gente fala também sobre essa experiência do nosso cliente interno. Então, se você gosta do nosso conteúdo, já convido vocês para curtirem o nosso vídeo e seguirem o nosso canal aqui da Grow no YouTube. E também acompanhar a gente ali no Spotify, onde você pode acompanhar os detalhes do Gente Dá Trabalho. Até o próximo!